Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal do Bela Tchau. Eu sou a Angélica Guiar. Hoje é 1º de setembro, né, de 2019, novo mês. Nossa, como esse ano voou. E eu falo da Itália, e nesse vídeo, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do nosso canal. Eu falo um pouquinho sobre política, né? Na verdade, esse canal nasce como um canal da resistência contra o governo atual no Brasil. E eu aproveito para também colocar um pouquinho de tudo, né? Como eu já falei, tem um pouquinho da política italiana, tem um pouquinho do que está acontecendo na Itália, para você que está no Brasil, para você que está em qualquer lugar do mundo. E também falo um pouquinho da minha história, da minha experiência, se ela pode servir de alguma forma para te ajudar em algum momento. Então, pessoal, e como é que foi essa semana? Se você é o primeiro vídeo que você está vendo, eu vou falar mais ou menos o que está acontecendo aqui, vou fazer um resumo, né? Então, nós estamos sem primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro pediu demissão, porque aqui é parlamentarismo, né? O regime. Então, esse primeiro-ministro pediu demissão e os dois partidos que lideram, né, que na verdade faziam o vice, né, depois do primeiro-ministro, vêm os dois vice-primeiros ministros, que foram divididos em dois cargos por conta, como é que eu posso dizer, um acordo entre eles, né, a maioria, junto a quem tem a maioria, para poder governar. É bem complicado, viu, gente? Estou tentando, não sei se é claro, não sei se vocês têm interesse, se vocês quiserem mais para frente, quando a gente conseguir interagir, esse canal é tão pequenininho, eu posso ir contando para vocês como é que funciona. Mas só posso dizer que o que acontece, Angélica? Às vezes eu fico pensando, as pessoas que estão do outro lado devem estar pensando, ai, mas que negócio chato, mas eu não entendo nada disso, se é complicado, por que ela fica falando? Gente, é complicado porque isso é importante, é complicado, mas é importante que você saiba, se você está querendo vir para a Itália, se você tem algum interesse com a Itália, e mesmo dentro da Europa, né, tá tudo interligado, né? Então, isso causa insegurança, né? Insegurança geral em todo mundo. Tinha acordos, tinham benefícios, o povo estava gozando de determinados benefícios que agora estão ameaçados com a queda desse governo. Governar a Itália é muito complicado, então eu acho assim, não lembro em 20 anos um primeiro-ministro que ficou 5 anos no poder, não me lembro. Então faz muito, muito tempo que não tem nenhum primeiro-ministro que vai até o fim do mandato, então é sempre assim. Eu até estava falando para o meu marido, será que não é um pouquinho? Porque eu falo da minha experiência, de repente ele como italiano não sabe, mas como eu venho do Brasil e você sabe que você vindo de fora, você tem uma, né, eu coloco assim, sempre procuro ficar numa perspectiva mais, né, de fora, né, de tudo isso e vendo com outros olhos. Então eu acho assim que é uma incapacidade mesmo natural do italiano de fazer acordos. Eu vi isso nos negócios, né? Eu tenho uma associação, mas antes disso, tenho ainda uma importadora que está inativa e fazia acordos com os italianos antes de vir morar para cá, até antes de conhecer meu marido. Depois trabalhei aqui, vim fazer um tipo de não seria intercâmbio, porque não vim para a Itália, eu fui para Londres, depois não deu muito certo no meu ano sabático, eu vim parar na Itália. E durante esse ano que eu fiquei aqui, eu notei a dificuldade que tem, sabe? Ele é muito individualista. Dizem que é uma característica dos povos latinos, né? Nós somos muito individualistas, a gente não sabe pensar no coletivo, né? E isso reflete numa certa insegurança. Então, para mim que já vim do Brasil, bem, eu nasci durante a ditadura militar, passei por vários governos, né, por instabilidades, fui assim, né,
fui, tive o dinheiro confiscado durante o Collor, né? Fiquei com a dívida, tinha uma dívida em dólar, que meu ex-marido tinha uma empresa, na verdade duas, que nessa época ficaram em uma situação bem difícil. Depois saiu o Collor, a gente conseguimos tirar o Collor. Depois todos aqueles planos que se sucederam, fui fiscal do Sarney, fui brigar no supermercado, enfim, né, até chegar onde chegou, né, do PT, da ditadura até o Bolsonaro. Então, isso não dá para não deixar marcas, né? O brasileiro, principalmente os brasileiros que têm a minha idade, né? Quem tem mais de 50 anos, eu acho que 45. Quem tem mais de 45 traz no DNA isso, gente. Outro dia eu fiz um vídeo falando que os nossos sentimentos ficam registrados no nosso DNA. Então, de felicidade, de infelicidade, de insegurança, de tudo. E eu acredito nisso, gente. Eu acredito. Então, quando acontece alguma coisa, já tem o meu botãozinho de alerta lá dentro, né, no meu interior, né, que fala assim, já fico apavorada. E agora, qual é o plano B? Que, sabe, é uma instabilidade, mas isso é consequência de tudo que eu passei no Brasil. Tudo que eu passei no Brasil. Até esse momento atual, né? Que a gente sabe o que está acontecendo no Brasil. Às vezes eu vou falar mais a respeito do Bolsonaro, vou ser mais, até um pouco mais agressiva, porque perto de tantos canais, isso aqui não é nada, né? Se ele contasse, é que as pessoas são tão assim, tem tanta gente que está pesquisando dia e noite, né? Foi legal o que está acontecendo no Brasil, porque a gente conheceu um monte de gente legal, né? Tem uns canais aí que eu nem vejo tanto a TV, eu confesso, eu vejo mais o YouTube, né? Porque essas pessoas a minha fonte, né, de informação, de traduzir. Tem gente muito legal, como o professor Paulo Girardelli, né, que eu acho que vocês deveriam assistir o canal dele, porque o homem, além, é um professor, e é uma pessoa que, além disso, ele viveu, né? Ele viveu várias fases, mais do que você ler em livros, você viver determinados acontecimentos históricos te muda dentro. E o homem sabe tudo, lembra de tudo, que ele é super bem informado. E acho que vale a pena você olhar o canal dele, do professor Paulo Girardelli. Vou falar de outras pessoas também, vou chegar. E agora, para concluir, então, tudo que acontece aqui, eu penso assim, você sai do Brasil e vem para a Itália. Aí você fala, puxa, eu estou um dos países mais ricos do mundo, né? Ele faz parte do G5. E aí você fala, é tudo rosa, é tudo flores, é tudo maravilhoso, tudo funciona. Não, gente, não funciona. Frustração. Nem tudo funciona. Tem determinados setores, como normal, em todos os países, né? Só quem está de fora, né? Por exemplo, a pessoa que quer vir morar na Europa, pensa, não, eu vou deixar tudo e eu vou. Tudo tem um preço. Você perde uma coisa, você ganha outra, mas perfeição não existe. Não existe. Se você não souber lidar com essa frustração, é complicado você ficar. Porque aí você começa a trocar. É que nem namorado, que nem marido. Tem gente que vive casando, vive trocando de namorado, achando não, que eu vou achar o melhor, que eu vou achar a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Gente, tem uma frase bem legal, tem um modo de dizer italiano, bisogna um compromesso, você tem que ceder em alguma coisa, né? Eu falando sério, eu não trocaria o Brasil pela Itália. Não trocaria. A Itália é um país maravilhoso, lindo para turismo, para um monte de coisa, mas para viver é bem complicado.
Já falei isso mais de uma vez. É legal para você estudar, se você quer fazer um curso aqui, estudar, aí é uma maravilha. Você também tem que ser muito concentrado naquilo que você quer fazer, não pode se distrair, gente, porque facilitadores você não vai encontrar nenhum. Você é estrangeiro para fazer amizade, mas amizade mesmo, aquela de parceiro, né? Não é amizade para você, sabe? Porque o italiano ele faz amizade, mas ele tá sempre te avaliando, é muito desconfiado, eu já falei, né? Então, aí você fica também um pouco com o pé atrás com eles, com o tempo, né? Você vira um pouco italiano também, né? Mas nada de grave você consegue superar. Fechando, né? Fechando a Itália, que eu quero falar de algumas coisas, de alguns achados, né? Esse ano foi um ano bem intenso para mim. Eu já falei para vocês, eu fui para o Brasil no começo do ano, não, passei o Natal, Ano Novo, né? Voltei do Brasil em fevereiro, depois em abril eu recebi algumas pessoas na minha casa, os meus parentes, né, minha filha, meu genro, minha netinha, e foi aquela correria, né? Nós fomos para Veneza, nós fomos para um monte de lugares aqui bem legais, bem lindos, até na região, né? Que fui conhecer melhor a minha região, que é lindíssima e não é exagero, é lindíssima, você precisa conhecer, se você não conhece, região dos lagos, é bem legal, eu estou bem assim na fronteira com a Suíça, região vale a pena você visitar, mas não aquela escapada, né, porque o pessoal chega em Milão e fala, o que tem para fazer, o que tem para ver mais? Pega o trem, vai para Como, aí você vai, tem muita gente que chega ali na estação, atravessa, tem a Duomo, a igreja da praça, né, toda a igreja na praça se chama Duomo aqui na Itália, né, então, na praça principal. Então, a igreja, a catedral, né, se chama Duomo. Então, você vai a Duomo, muito lindas, todas as igrejas são maravilhosas, todas têm o seu valor arquitetônico, histórico, fantástico. Você vai ver o lago e tal, fala, como é tudo isso? Não, não é, gente. Como precisa de tempo para você ver. Eu atravessei o lago com os amigos uma vez, nós fizemos 200 quilômetros pelo Lago de Como. Ela atravessa muitas cidadezinhas ribeirinhas, olha, uma graça, uma graça. Então, fiz muito isso com a minha filha, nós vimos com o meu genro, com minha netinha, com meu marido, então nós vimos muita coisa, até que eu não conhecia. Aí toda vez eu fico encantada, aí eu gosto de, né, chamar atenção, se você não conhece, se você vem para cá para estudar, para as feiras de Milão, passa aqui em Como, né? Se quiser, me avisa que eu vou ter o maior prazer também de tomar um café com você, de conhecer você pessoalmente, se você quiser, óbvio, né? Então, gente, aí depois o que aconteceu? Em abril, olha, eu tinha um dentista, eu tô para perder os dentes, então se parar o canal por um tempo, eu não consegui ir no dentista ainda, eu tô falando nos outros vídeos, eu preciso fazer um implante, eu tô com, sabe? Porque eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Então tá bem complicada a minha vida mesmo. Queria até falar para vocês, dentista na Itália é complicado porque é caríssimo e eles não são bons. Mas eu arrumei uma dentista que por coincidência vai estudar na USP. Ela faz curso na USP de especialização, vê se pode. Ela é espanhola. E mora lá, ela é de Santiago de Compostela. Guarda que maravilha, né? Então, e aí eu tô assim nessa minha vida, né? E aí até deixei um pouco o canal do lado. Eu fiz alguns vídeos, mas eu não publiquei. Não coloquei no ar, porque não achei que tava legal, né? Porque tava meio complicado. Eu falei, não vou encher linguiça, eu não preciso, né? Então, eu vejo aí o pessoal pedindo dinheiro, pedindo, sabe? Tá certo, porque, né, você precisa para ter uma câmera melhor, para ter um espaço melhor, quem sabe, né? Eu fico pensando, se eu me dedicar mais nesse canal e trazer um conteúdo legal e tiver mais público, um dia também eu vou investir, mas espero que
seja uma coisa que eu consiga fazer, ou pelas doações, que não é ruim, né? A ideia não é ruim. Mas assim, as pessoas quando começam, você vê os canais que te interessam e tudo, e falam, mas eu vou fazer uma live, mas só para quem me ajuda. Acho que não sei, acho estranho. Acho assim, eu já tive vontade de colocar a mão no bolso e ajudar várias pessoas do canal, assim, mas sabendo da história, da dificuldade e tudo, né? Mas quando começa a virar imposição, ou, assim, pedir sistematicamente, é bem complicado, né? Aí, voltando, tinha os cursos de italiano, também deu uma parada, porque eu não conseguia administrar. Aí chegou meu aniversário, meu marido me fez um presente, a minha filha também, a mãe, o sonho dela era conhecer Paris, aí fomos para Paris e tal. Minha filha ficou quase 3 meses aqui, olha só. Aí foi embora, eu começo a arrumar a casa, sabe assim? Arrumar a casa, porque com criança viajando e saindo, isso aqui tava uma loucura, uma loucura. E ficou complicado, a vida foi ficando complicada mesmo, né? Aí quando ela foi embora sofrendo, né? Porque com a minha netinha que já tinha enchido a casa, só eu e meu marido com ela que fazia as gracinhas e a gente sofrendo. Aí tinha um casamento do meu sobrinho que eu sabia. Fui para São Paulo. Aí meu filho me fez uma outra oferta. Meu filho que mora em São Paulo falou: mãe, vem que eu te dou presente de aniversário, vem, né? E tal. Me pagou a passagem. Eu falei: e passagem de filho, né? Presente de filho a gente, né? Não pode recusar. Então acabei indo para São Paulo, passei um frio. Meu sobrinho casou no dia mais frio do ano, assim, 5 graus. Nós tivemos esse ano, o clima tá completamente louco. Nós tivemos o mês de maio aqui na Itália, um dos mais frios, assim, de sempre. Então, a minha filha chegou, era bem engraçado. Eu falei, olha, quando chegar maio, você vai ver que vai começar cada dia esquentando mais, cada dia esquentando mais. Esfriou. Esfriou de um jeito, mas de um jeito que gelou. Só que a minha casa é quentinha, né? Não é que nem no Brasil que você faz frio, por exemplo, em São Paulo faz frio 2 ou 3 dias e você não precisa, né? Você coloca um cobertor, você coloca, né? Você vai ver TV, você coloca alguma coisa, um casaquinho mais quente, até na coberta mesmo, né? Se você vai ver TV, ou sei lá, eu me lembro que a gente não sofria tanto, mas aqui o negócio é complicado, então tem aquecimento mesmo, porque aqui a gente teve invernos que a gente foi até 5, até 10 menos negativos, né? Então não dá para improvisar, aqui não tem como improvisar, mas em São Paulo, em compensação, em São Paulo, minha filha que também foi para esse casamento e ela falou: mãe, eu não passei frio na Itália no mês de maio, que fez muito frio, aqui teve lugares que caiu neve, né? E a gente já estava falando de primavera, e na Itália não. Aí eu falo, é isso que eu digo, porque na Itália a gente já está preparado, né? E em São Paulo o pessoal improvisa, né? Então o casamento estava lindo, maravilhoso, Thalita e Diogo, maravilhosos, mas um frio, gente, um frio terrível, terrível. E é isso. E aí acabei vindo, fiquei 20 e poucos dias, então cheguei. O que aconteceu? Peguei uma virose do meu netinho. Meu netinho na escola, assim, uma semana sim, a outra não. O Pedro vive doente. E porque vai para a escolinha, né? Ele tem 3 anos, vai para a escolinha. A Mel também, a Mel tem 2 anos, ela também. Agora, depois que ela voltou de São Paulo, ela não tem mais saúde. Ela mora no Rio Grande do Norte, eles moram em Natal. E lá é bem quente, né, gente? Lá é quente, imagina. E a menina levou os vírus de São Paulo, ela levou. Não ficou doente aqui, graças a Deus. Teve uma tocinha, nós fomos para os Alpes suíços. Falaram, ai, como faz? Essa menina vem de Natal e vai levar nos Alpes. Ai, que graça, gente. Ela adorou o gelo, ela adorou tudo. Ficou um pouquinho, né, coberta, que só tinha o narizinho de fora,
mas curtiu horrores, né? E eu acho assim, tem que fazer experiências, o máximo de experiências diferentes possíveis. A gente está de passagem, então, é que nem eu falo, é para experiências, não precisa se assustar com nada na vida, nada, 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 até as negativas, né? E agora, por que estou falando isso? Porque, na verdade, por conta do que está acontecendo no Brasil, eu acho que muita coisa foi um despertar. A gente pensou que estava tudo bem, que a gente estava indo no caminho certo, que estava diminuindo as desigualdades no Brasil, que o respeito pela diversidade, pelas minorias, né? Pelas mulheres, né? Tava, sabe, encantador. Toda vez que eu ia para o Brasil, eu via a notícia, falei, nossa, que legal, os movimentos, né? Da Marielle, de tudo, dos autores, dos artistas com essa conscientização, e mesmo os jovens politizados, até chegar o Bolsonaro e mostrar para a gente que nada, nada, você não pode, é uma guerra e a guerra não terminou. E dentro dessa guerra, dessa luta que está acontecendo no Brasil, nessa luta terrível, terrível, que me machucou muito. Gente, eu terminei amizades de mais de 30 anos. Pessoas assim que eu tinha uma alta consideração, mostraram outro lado e eu falei, nossa, não conhecia essa pessoa. Foi uma desilusão tremenda, horrível, horrível. Mas em tudo isso, teve muita gente que está aparecendo, né? E você se identifica, isso faz bem para a alma, isso é um consolo. O Bolsonaro não vai ficar a vida inteira no Brasil, isso vai terminar. A gente vai acordar desse pesadelo. E dentro disso, né, eu falei, o meu canal tem que ter uma causa, né? Todo dia eu vou combater, eu vou fechar o canal falando de alguma coisa, vou deixar uma mensagem para você, e se você aceitar, a gente vai começar um movimento, porque esse movimento já começou na minha cabeça, e as ideias têm poder. E hoje eu vou falar, né, não do movimento, eu vou fazer um comentário, né, de uma das pessoas que eu conheci, né, através dessa crise que a gente está vivendo. Uma é o Eduardo Moreira, se você puder também ver, acho que vocês já conhecem, se vocês não conhecem, vão ver os vídeos do Eduardo, que era um banqueiro, o cara teve um banco, mas ele é de uma delicadeza da alma, muito bem instruído, né? Engenheiro, estudou nos Estados Unidos, bolsista, e uma pessoa que agora está engajada em diminuir, de compartilhar o seu conhecimento com todos. Olha que generosidade, gente. Então ele ajuda, por exemplo, como eu sou uma analfabeta econômica, completamente. Até brigo meu filho que tem uma formação de economista, né? De economista e também publicitário, de marketing, né? E aí ele fala, ai mãe, você tem que guardar dinheiro, você tem que investir nisso, você tem que, ai, você gasta muito, não sei o quê. E ele me dá uns conselhos financeiros e eu não entendo nada. Quanto mais ele fala, menos eu entendo, né? Então, mas eu acho muito legal, né? Acho legal um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual meu filho, porque meu filho é o máximo. Então, e dentro de tudo isso, vai ver porque ele tem um trabalho bem legal no YouTube, e o que é legal também, ele conta que ele foi recebido pela Rainha Elizabeth, porque ele escreveu, me parece que um livro, ou uma teoria, né? Um livro que como você pode domesticar ou amestrar os cavalos sem bater. E é bem bonito. Eu não vou estragar o trabalho dele, porque eu vou falar de uma maneira superficial e pode ser que você perca até o interesse e não vale a pena. E eu quero que você vá e vai ficar emocionado de ver, né? Esse trabalho que ele fez muito lindo, que os animais não precisam bater nos animais para eles poderem te obedecer.
eles respondem como fala, a, a tua... ele consegue, ele gosta de carinho, que nem a gente, afeto. O animal, ele reconhece o afeto. Olha que coisa interessante. Imagina os seres humanos, o que é isso, né? Sem afeto, como é que você vai viver? Bem legal. Até me lembro de um trecho do livro da Rita Lee que eu li, que a Rita Lee é uma animalista fora do comum, né? Então me parece que a cobra, se você não lê o livro da Rita Lee, né, tirando o aspecto da droga que eu sou extremamente contrária, mas ela teve uma iniciativa, assim, colocou a vida dela como se ela tivesse assim na frente do juízo final, contando todos os pecados. Ela não economizou nada, ela foi muito e pela honestidade ela está perdoada, né? Meio que perdoada, porque ela não falou não às drogas. Só faltou isso para Rita Lee fechar com chave de ouro o livro dela que é bem legal. Então tem toda uma trajetória autodestrutiva por conta das drogas e tudo, mas ela tem esse lado também ambientalista, né? Muito animalista. Então ela salvou a cobra do Alice Cooper, umas histórias loucas, gente. Você tem que ler o livro da Rita, porque só a Rita, só a Rita. E ela pegou e levou a cobra, começou a cuidar, ela salvou durante um show, o Alice Cooper jogava, acho que era o Alice Cooper que jogava a cobra no palco, e ela salvou essa cobra, levou para o apartamento e tudo, aí ela foi levar a cobra para deixar no mato, colocou a cobra lá no mato, né, foi dar volta lá no bosque, quando ela voltou, a cobra estava na frente do carro dela. Que coisa incrível. A cobra não queria ir embora. Aquilo me tocou. Tocou profundamente. Para você ver o que é, né? Impressionante. Me emociono. Imagina agora todos os bichos que morreram na Amazônia, hein? Deixa pra lá. Vamos correr, falta poucos minutos, gente. Deixa eu falar rapidinho aqui. Eu ia falar de um livro, de tudo isso também do Gessé de Souza, Elite do Atraso. Esse aqui foi um achado. Meu filho já tinha me dito a respeito do Gessé, me fez ouvir um trechinho de uma palestra que o Gessé fala. Ele é um sociólogo, uma pessoa que também morou na Alemanha, estudou na Alemanha, foi presidente de algumas associações importantes no Brasil. E o que acontece? O Gessé fez uma história, fez esse livro, agora ele está fazendo um trabalho para resgatar a identidade brasileira. Então ele fala que todos os nossos problemas têm origem na escravidão. Então ele diz que tem uma elite no Brasil, que ele chama elite do atraso, que as pessoas que acham que elas têm naturalmente, por serem brancas, por terem origem europeia, então você vê esse monte de gente colocando esses nomes, né? O da Silva todo mundo escolhe. Então, assim, aqueles sobrenomes impronunciáveis, tem um nome simples, já começa, sabe, como se aquilo refletisse que a tua origem, né, fosse dar para você mais valia, né, na visão das outras pessoas. E é bem interessante que também, só colocando assim, uma observação que eu vi uma vez na internet, um cara falando assim, vai para o Brasil, aconselhando. Um queria ir morar no Brasil e falou assim, vai para o Brasil, porque no Brasil é assim, quando você chega e diz que é europeu, você já vale mais do que o brasileiro. Olha só o que ele estava falando. E não é verdade, né? Você tem que mostrar, não é que no Brasil você pode até, né, arrumar emprego, porque os brasileiros, né, têm essa visão, mas quando ele perceber que você não é tudo isso, filho, ele não vai ficar com você porque você tem a cor dos olhos maravilhosas, a não ser que você faça um trabalho de imagem e não abra a boca, né? Para ser modelo, vem por aí, se você, né, tiver um rostinho bonitinho, vai trabalhar na moda, ser modelo e tal, é o único que eu conheço que você, não abrindo a boca, né, você pode enganar as pessoas, mas fora isso, você tem que ter, né,
Você tem que ter uma formação, você tem que ter alguma coisa para oferecer. A empresa não é cabide de emprego, né? Então, e o Gessé, ele começa, como fala, colocando em dúvida não, ele é bem claro e ele diz que, né, essa elite é aquela elite que se irrita profundamente quando escuta do PT, né, porque o PT olhou para as pessoas de uma classe mais pobre, né, da comunidade mais pobre brasileira, então a esquerda que é mais envolvida com o aspecto social do país, então tudo isso ele coloca em questionamento, né? Então ele acha que aquela história que você aprende na faculdade, né, que é o primeiro, a primeira história de corrupção começou com os portugueses, tudo isso ele coloca em questão, né? E isso é bem legal, isso é bem legal. Mais ou menos o que está acontecendo, né? O que está acontecendo também nos Estados Unidos, eles não querem mais o Columbus Day, né? Então, o Colombo trouxe muita a descoberta da América, não conta todo o sangue, né, que eles mataram, exterminaram, né, praticamente toda a população indígena, todo o sangue que correu naquela terra, né? Então, eles não querem mais comemorar isso, e até os italianos estavam questionando, mas como? Não sei o que é, né? Não, eu acho que o brasileiro, a gente vai sair dessa história mais fortalecido, gente. Então tá na hora de revisar tudo isso. Eu vou começar cada vez falando mais a respeito. Não é uma questão de mais ou de menos, mas é da gente se respeitar, né? E de igual para igual, né? Não se importar tanto, de repente, de você ver uma pessoa que teve uma ascensão, né? Uma pessoa que estuda e tem uma ascensão, que, né? Dizem que tem uma elite no Brasil que se sente incomodado, mas como? Eu me lembro uma vez, me parece que foi a Danusa Leão, não sei se era a Danusa, não me lembro se era ela, mas ela escrevia numa folha, ela era muito blasé, era muito, sabe, um pouco pedante, era divertida e tudo, mas na ironia dela, ela falava as grandes maravilhas. Ela falava assim: essa coisa de encontrar com o meu porteiro, com o porteiro do meu condomínio em Paris, me incomoda muito. E foi o que o Lula, né? Uma das questões que o Lula, nas entrevistas, ele fala, né? Essa elite se incomoda muito. Eu moro, por exemplo, já me falaram assim, mas você sabe, Angélica, as pessoas te aceitam porque você é brasileira, né? Você é mulata, teu marido é branco. Olha os rótulos, né? Já vai rotulando para ver se tem algum ponto. Eu respondo, tenho muita paciência, né? Tenho muita paciência com as pessoas, mas na verdade, quando essas pessoas me fazem determinadas perguntas, não sinto nem constrangida nem nada, porque imediatamente a minha atenção vai para ela e falo, nossa, que pessoa de cabeça pequena, né? Ela tá cercando, ela tá tentando minar minha autoestima, ou tá tentando, né? É, como fala, me rotular. E não é justo, né, gente? Rotular ninguém merece rótulos. Nós somos todos iguais. Acredite se você quiser, nós estamos aqui de passagem. Se você fechar o olho, você não vai ver diferente de um que é loiro, do outro que é japonês, do outro que é azul, para dizer, né? Quando a gente fecha o olho, a nossa alma não tem cor. Então, tudo isso é besteira, né? É besteira. Ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Beijo grande. Até a próxima, pessoal.